Ok, agora sim, a aula está sendo gravada. Vamos começar. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente falou na aula passada, antes de avançar para o assunto da aula de hoje, que é a terceira lei de Newton. Na aula passada, nós falamos sobre a primeira e sobre a segunda lei de Newton. Cada lei de Newton, ela tem um nome específico. Nós vimos que na aula passada, que a primeira lei de Newton também pode ser conhecida como princípio da inércia. Ela não tem conta. Ela é uma lei puramente teórica. Ela diz que se a força resultante sobre um corpo for zero, professor, o que é força resultante? É a soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, se a soma de todas as forças que atuam no corpo for zero, existem duas possibilidades. Se um corpo já estava em repouso, ele tende a continuar a ficar em repouso. Se o corpo já estava em movimento, ele tende a ficar em movimento retilíneo uniforme. Não é qualquer movimento que ele vai ficar. É movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, de linha reta, uniforme, de velocidade constante. Então, a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, é uma lei puramente teórica que diz que o que está em repouso tende a ficar em repouso, o que está em movimento tende a ficar em movimento retilíneo uniforme, tá? Se a força resultante sobre ele for zero. Lembrando que força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. E força é vetor. Aí tem que lembrar daquelas regrinhas que já estudamos nas aulas anteriores, de como é que se soma vetores. Mesmo sentido, sentidos opostos, formando um ângulo de 90 graus, formando um ângulo de frente de 90 graus. Então, a primeira lei de Newton, a gente viu na aula passada. Na aula passada, nós também vimos a segunda lei de Newton, que recebe o nome de princípio fundamental da dinâmica. Segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Ela diz que a força resultante sobre um corpo é o produto da massa vezes a aceleração. Produto significa multiplicação. Então, a força resultante é a multiplicação da massa vezes a aceleração. A aceleração é metro por segundo ao quadrado, a massa é em quilograma e força, em homenagem a Isaac Newton, a unidade de medida é esse N maiúsculo, que recebe o nome de Newton. Então, a gente fala uma força de 20 newtons, tá? Uma força de 80 newtons. Força, ela pode provocar duas coisas quando aplicadas em um corpo. Ela pode provocar alteração do vetor velocidade, ou ela pode provocar uma deformação. Então, ela altera o vetor velocidade ou altera o próprio corpo em si, deforma o corpo, tá certo? Aí a gente relembrou quais eram as formas de somar vetores. Então, perceba caso 1, mesmo sentido, a soma de vetores realmente é uma soma. Caso 2, sentidos opostos, a soma dos vetores, na verdade, é uma subtração. Aí, vetores formando um ângulo de 90 graus, a soma de vetores, na verdade, é um teorema de Pitágoras. E vetores formando um ângulo diferente de 90 graus, a soma de vetores é a lei dos cossenos. Isso a gente já viu na aula de vetores e a gente também viu na aula passada. Só estou passando bem rápido aqui, porque já vimos isso duas ou três vezes. Aí fizemos várias questões e paramos aqui, na terceira lei de Newton, que é nosso início da aula de hoje. A terceira lei de Newton, ela também é conhecida como princípio da ação e reação. Então, tanto faz eu falar o nome terceira lei de Newton, ou eu falar o nome princípio da ação e reação. Essa lei também não tem fórmula. A única das três leis de Newton que tem fórmula é a segunda lei de Newton. Tanto a primeira quanto a terceira, elas são puramente teóricas. Elas não têm fórmula específica para ela. Então, o que diz a teoria da terceira lei de Newton ou do princípio da ação e reação? Diz que toda ação, ela gera
uma reação de mesmo módulo. Mesmo módulo é mesmo valor. Módulo é o valor numérico. Também ela vai gerar uma reação de mesma direção. Se a ação for na horizontal, a reação é na horizontal. Se a ação for na vertical, a reação é na vertical. Se a ação for na diagonal, a reação é na diagonal. Então, lembre-se que direção é ou horizontal, ou vertical, ou diagonal. Então, se a ação for na horizontal, a reação é na horizontal. Não tem como você aplicar uma ação na horizontal e a força de reação ser na vertical, porque aí não seria a mesma direção, porque uma foi na horizontal, outra foi na vertical, tá? Então, também ela fala que tem sentidos opostos. Se a ação foi na horizontal para a direita, a reação é na horizontal para a esquerda. Se a ação foi na vertical para baixo, a reação é na vertical para cima. Então, repetindo, toda ação gera uma reação de mesmo módulo, significa dizer de mesmo valor numérico. Se a ação foi 30 newtons, a reação é 30 newtons. Também tem a mesma direção. Se uma foi na horizontal, a reação é na horizontal. Se a ação foi na diagonal, a reação é na diagonal. E ela tem sentido oposto. Se a ação foi na vertical para cima, para o norte, a reação é na vertical para o sul, para baixo. Em módulo, a ação e reação têm o mesmo valor. Módulo é o valor delas, ó. Aqui, ó, em módulo, elas têm o mesmo valor, mas a força de ação, ela é diferente da força de reação. A força que B aplica em A, ela é diferente da força que A aplica em B. Elas só são iguais em módulo. Só o valor numérico delas é que é igual. As forças em si são diferentes. Repetir, Rai? Repito. O módulo, que é o valor delas, é igual. Se a ação, vamos supor que a força que B aplica em A é a ação. Se a ação aqui for de 40 newtons, o módulo, que é o valor dela, a reação, que é a força que B aplica em A, também vai ser de 40 newtons, porque o módulo é o mesmo. Mas elas não são forças iguais. Por quê? Porque a ação aponta para a direita e a reação, nesse caso, aponta para a esquerda. Dois vetores só são iguais, quem já estudou isso lá em vetores, quando eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Sempre é bom estar pegando os slides e estar revisando, tá, gente? Então, ação e reação não são vetores iguais. Porém, o valor da ação e o valor da reação, que é o que a gente chama de módulo, aí sim, eles são iguais. Então, se a ação é a força que o objeto A aplica em B, a reação é a força que o objeto B aplica em A. E aí tem uma pegadinha clássica de vestibulares, de Enems, nas provas de colégio, tem uma pegadinha clássica. Vamos supor que tem essa caixinha aqui, que eu chamei de caixinha A. E aí, eu tenho essa força aqui, 1, de valor 40 newtons, e eu tenho essa força aqui, 2, de valor também 40 newtons. E aí, nas provas, pergunto, a força 1 e a força 2 são ação e reação? Aí a pessoa olha e vê, o módulo é o mesmo, porque o módulo é o valor. A pessoa olha e vê, a direção é a mesma, porque as duas têm direção horizontal. Os sentidos são opostos, porque uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda. Então a força 1 e 2 são ação e reação. Não. Nesse caso aqui, a força 1 e 2 não são ação e reação. Olha a observação aqui embaixo, ó. Observação. Ação e reação atuam sempre em corpos diferentes, em corpos distintos. Portanto, elas nunca se equilibram.
Se a ação foi do corpo 1 em cima do 2, a reação é a força que o corpo 2 aplica no corpo 1. Perceba que no caso da caixinha A, as duas forças estão em cima da caixinha A. Então, tanto a força 1 quanto a força 2 são forças de ação. As duas são ações em cima da caixinha A. Aí teria uma reação da caixinha A para a esquerda e uma reação da caixinha A para a direita. Então, eu vou repetir. A terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação, diz que toda ação tem uma reação de mesmo valor, que é o módulo, mesma direção, sentidos opostos, e que nunca são aplicadas no mesmo objeto. Se a ação é do objeto A em cima do objeto B, a reação é do objeto B em cima do objeto A. Ação e reação nunca, vou frisar bem isso, são aplicadas no mesmo objeto. Ação e reação nunca se equilibram, porque se fosse aplicado no mesmo objeto, elas poderiam se equilibrar. Como assim se equilibrar, professor? Por exemplo, se eu tenho essa caixinha aqui B em cima, se eu tenho uma força de 3 newtons na horizontal para a direita e tenho uma força de 3 newtons na horizontal para a esquerda, a força resultante de dois vetores em sentidos opostos seria a subtração, na verdade, que nesse caso daria zero. Logo, a força de 3 newtons, que é a força 1, se equilibrou com a outra força de 3 newtons, que é a força 2. Aqui houve um equilíbrio. Portanto, essa força não é reação dessa, porque ação e reação nunca vão se equilibrar. Nunca vão nem somar, nem subtrair. Por quê? Porque a ação é em um corpo e a reação é em outro corpo. Então, nunca elas podem ficar em cima do mesmo objeto. Alguma dúvida nesse slide? Posso passar para o próximo para dar outros exemplos? Ok. Outros exemplos. Quando você está de patins e você está na frente de uma parede e você aplica uma força na direita empurrando a parede, essa foi sua força de ação. Perceba que você vai para a esquerda, que é a força de reação. É a força que a parede aplica no seu corpo. Outro exemplo, duas menininhas aqui agora, em vez de parede, duas meninas. E elas se empurram. Perceba que uma vai para a esquerda e outra vai para a direita. Outro exemplo, quando você dispara uma bola de canhão, uma bala de canhão, melhor dizendo. A bala vai na diagonal subindo. O canhão vai na diagonal descendo. O canhão se movimenta para trás. Existe uma coisa chamada de coice da arma. Se você já viu alguma operação policial, se você já viu algum filme de guerra, você vê que quando um sniper, quando alguém dá um tiro, a bala vai para frente e a arma vai para trás. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de pessoas que não sabem atirar dando tiro pela primeira vez. Que aí ela vai e recebe o coice da arma no rosto dela. Por quê? Porque quando você dispara alguma coisa para frente, essa foi a força de ação. A reação é a sua arma ir para trás. Por isso que quando você está aprendendo a atirar lá na academia de polícia, você aprende sobre ação e reação. Aí as pessoas pensam que a física não está associada a nada. Aí a pessoa não sabe sobre isso, vai atirar a primeira vez lá, quando está fazendo os exames para ser policial, e deixa a arma longe do seu braço, não deixa colada no braço. Aí quando ele atira, que a bala vai para frente, a arma bate no braço dele e machuca o braço a depender do ângulo, da posição, da distância, por causa da ação e reação. Outros exemplos, professor. Vamos lá, outros exemplos. Quando você está andando, você empurra o chão para trás. Essa é sua força de ação. A força de ação é você empurrar o chão para trás. O chão te empurra de volta para frente. Aí você pode andar. Outro exemplo,
quando você vai nadar. Quando você vai nadar, você empurra a água para trás. Essa foi sua força de ação. A água te empurra para frente. Essa é a força de reação. Mais outro exemplo? Quando você vai bater no martelo, com um prego no martelo. Com um martelo no prego, né? Melhor dizendo. Então, a ação é a força que o martelo aplica no prego. Só que o prego também aplica uma força de reação no martelo. Então, sempre, 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 uma ação provoca uma reação de mesmo valor. Se a ação foi de 40 newtons, a reação não vai ser de 39 newtons, nem de 41. A reação vai ser exatamente de 40 newtons. Tanto a ação e a reação, eles têm valores iguais. Eles não são vetores iguais, porque um aponta para cima, o outro para baixo. Um aponta para a direita, o outro para a esquerda. Eles são sentidos opostos. Ele tem o mesmo valor, que é o que a gente chama de módulo. Eles têm o mesmo a mesma direção, só que os sentidos são opostos. Sim, Maria, porque é em módulo. Em módulo sempre vai ser o mesmo valor. Não vai ter força negativa. Força sempre vai ser positiva. Lembra que aquele menos na frente de um vetor, ele só indica que o vetor é sentido oposto. Tipo, se o vetor original aponta para a direita, o vetor menos f aponta para a esquerda. Um menos na frente de um vetor é só para indicar que o sentido é oposto. Mas não existe força negativa, porque força é em módulo. Assim como você não consegue medir o tamanho de alguma coisa e o tamanho ser negativo. Não tem como você medir uma mesa e a mesa dá menos 1 metro. A mesa é sempre valor positivo. Oi, Maria, pode falar. Sempre que vocês quiserem fazer pergunta, gente, pode falar logo direto, tá bom? Não precisa nem me chamar aí, não. Sempre no chat escrito, porque por áudio eu não escuto. Se eu dou um murro na mesa, é um exemplo de ação e reação? Sim, Maria. Tem um slide só sobre isso, tá certo? É o depois desse. Depois desse slide tem um que eu falo só sobre isso, mas sim, você tá certo, tá? Mas eu não vou falar sobre isso agora não, porque tem um slide só sobre isso, daqui a pouquinho. Um outro exemplo é quando você lança um foguete. Vocês viram aí que recentemente agora, acho que foi no sábado ou foi no domingo, se minha memória não está falhando, que a SpaceX, que é uma empresa privada, ela lançou a primeira nave privada do mundo em direção à estação espacial. Ela mandou os primeiros astronautas privados, digamos assim, são funcionários da empresa. Não é uma estatal de algum país, como a NASA, ou como da Rússia, ou da China, que mandou alguém para lá. Não, foi a empresa privada que mandou. Então, os foguetes também são exemplos de ação e reação. Mandou no sábado, não foi, Maria? Chegou no domingo, foi isso mesmo, foi 19 horas de viagem, eu lembro disso. Mandou em um dia, chegou no outro, né? Então, o foguete ejeta o gás para trás, que é a ação. O gás empurra o foguete para cima, que é a reação. Então, toda ação provoca uma reação de mesmo valor. Então, se o gás empurra o foguete com a força de 1.000 newtons, o foguete é empurrado pelo gás com a força de 1.000 newtons. A direção é a mesma. Se a ação é na diagonal, a reação é na diagonal. Só que os sentidos são opostos. Se a ação é o gás ir para trás, a reação é o foguete ir para frente. Aqui, ó, Maria, o que você perguntou. Só que em vez de ser na mesa, eu dei um exemplo aqui de alguém levando um soco no rosto. E um soco no rosto, mas é o mesmo exemplo do seu da mesa, tá? Existe a aplicação da terceira lei de Newton? E aí, o que vocês acham? Um soco no rosto, existe a aplicação da terceira lei de Newton? Sim. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. Por que, então, dói muito mais na mão do que no rosto? Desculpa, porque dói muito mais no rosto do que na mão. Se a ação tem o mesmo valor de reação, se esse braço aplica uma força de 30 newtons no rosto, o rosto aplica uma força de 30 newtons no braço. É o mesmo valor. Mas por que, então, você sente dor diferente? Parabéns, Pedro. Porque o rosto é mais sensível. Não é que o rosto é sensível à mão, não.
Os dois têm sensibilidade, só que eles têm níveis de sensibilidade diferentes, porque nós temos muito mais nervos de percepção sensorial no rosto do que na mão. Então, uma força de 30 newtons aplicada no rosto dói muito mais do que uma força de 30 newtons aplicado na mão. Porém, o valor numérico é o mesmo. Então, Maria, sobre o que você perguntou de bater numa mesa, se você aplica uma força na mesa de 40 newtons, a mesa aplica uma força em você de 40 newtons. Ah, mas eu não sinto dor quando bato na mesa ou não, na parede, não, professor. Sente. Todo mundo sente. Só que você pode ser uma pessoa treinada, você pode ser uma pessoa que sente menos dor, mas ainda assim você sente dor. Pode ser bem pouquinho, de repente você treinar em artes marciais aí, e você treinou por exemplo, aquela galera que faz Muay Thai. Não sei se vocês já viram algum treino de Muay Thai, mas existe um treino que é para trincar os ossos da canela, para a canela ficar mais resistente, porque trinca um pouquinho o osso, e quando o osso calcifica, ele fica mais resistente. Então eles dão vários chutes com a canela dele na madeira. Vocês já viram o treino de Muay Thai? Já viu, Kézia? Pois é. Eles fazem isso para trincar de pouquinho em pouquinho o osso da canela, e quando o osso da canela calcifica novamente, ele fica um pouquinho mais forte, porque ele cria uns calombinhos de osso. Então ele vai ficando cada vez mais forte. Aí chega um momento que eles dão umas pancadas tremendas na madeira, ao ponto de quebrar a madeira, e eles praticamente não sentem dor. Não é que eles não sentem dor, é que eles já estão treinados a suportar aquela dor. Tá certo, gente? Não é que não tem dor, é só questão de suportar aquela dor. Pois é, Rafa, exatamente. Se você é uma pessoa que não é treinada e você vai dar um soco no rosto, por exemplo, de Anderson Silva, de José Aldo, provavelmente você vai quebrar sua mão e José Aldo não vai sentir nada. Ah, professor, mas eu dei um soco no rosto dele e você falou que no rosto dói mais. Eu estou falando que dói mais para duas pessoas que não são treinadas. Se você pega um Anderson da Silva, pega um John Jones, pega um José Aldo, dá um soco no rosto deles, prática aprende para eles como nada aquilo. Foi uma mosquinha que bateu no rosto deles, eles só vão limpar o rosto. E para você, vai doer sua mão, pode até vir a quebrar seu pulso, porque de repente você deu um soco tão forte, e como você não é especialista em dar soco, você não é um lutador, você pode vir a se machucar seriamente. Então, tudo depende de sensibilidade. Mas a ação e reação, ela existe e ela é o mesmo valor numérico. Se a ação foi de 20 newtons, a reação é de 20 newtons. A direção é a mesma. Se a ação foi na vertical, a reação é na vertical. Só que o sentido é o oposto. Se a ação é na vertical para o norte, a reação é na vertical para o sul. Mas se uma for de 12 newtons, a outra vai ser de 12 newtons também. E lembra, ação e reação sempre são aplicadas em corpos diferentes. Se a ação é do braço em cima do rosto, a reação é do rosto em cima do braço. Por favor, faça a questão 5. Quem souber, coloque a resposta no chat. Vocês têm 3 minutinhos aí a partir de agora. Mas só pode escolher um, Maria. Se você tivesse que escolher um, qual seria? Vamos aguardar os outros colegas, tá certo? Gente, quando eu tô botando os fones,
Eu estou dando interferência ouvindo minha própria voz. Eu vou deixar sem o fone para baixo, então sempre falem realmente pelo chat, tá? Senão eu não vou saber o que vocês estão falando. E se professor Alice, professora Everilda, falar aí, por favor, no meio, me avisem no chat, por favor. Porque eu estou sem os fones aqui. Porque quando eu boto os fones, eu não sei por qual motivo, tá dando interferência e fica minha voz dando eco e voltando para mim, acaba me confundindo na hora de falar. Então, vou deixar assim para baixo os fones, deixar só o microfone perto da minha boca aqui. Então, se alguém da direção falar comigo, me avisa pelo chat, por favor. Vamos lá. A maioria das pessoas é letra B, e algumas pessoas é letra D, e algumas pessoas é letra C. Então, temos B, C e D. Mas o B é o que as pessoas mais marcaram. Porém, a resposta certa não é letra B. A resposta certa é letra D. Por que a letra B não é certa? O estudante está errado, pois... Essa parte está certa, né? O estudante está errado, tudo bem. Ok. Pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. Realmente ela é responsável pelo movimento. Porém, isso não explica o porquê a observação dele está errada. Tá? A frase da letra B é uma frase correta. Só que a frase da letra B não explica o que foi perguntado. O que explica o que foi perguntado é a letra D de dado, pois as forças aplicadas são de mesmo valor, que é o que a gente chama de intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não há equilíbrio e a carroça pode se movimentar. Então, se a força que o cavalo faz é de 40 newtons e a força que a carroça faz é de 40 newtons, eles não se equilibram, portanto, a carroça pode se movimentar. Porque se as duas forças fossem em cima da carroça, vamos supor que o cavalo puxasse a carroça com 40 newtons para a direita e tivesse um outro cavalo que também puxasse a carroça com 40 newtons para a esquerda. Aí as forças iriam se equilibrar, porque são aplicadas no mesmo corpo. Então, a letra B, a frase é correta. Só que a frase não é correta para a questão. Para a questão que explica o motivo de você não se movimentar, é o fato de ação e reação não serem aplicadas no mesmo objeto. É a letra D de dado. Por favor, faça a questão 6. Essa é mais curtinha, só vou dar 2 minutinhos. Esse assunto é só teórico, tá, gente? Tem que responder aí, colocar a resposta no chat, para eu saber se vocês estão entendendo ou não. Letra E, letra D, letra E, letra D. Estamos bem divididos entre letra E e letra D. Letra D, letra E, letra E, letra D, letra E. Tá bem dividido aí o chat. Parabéns quem marcou letra E. Professor, por que, professor? Pelo amor de Deus, por que não pode ser letra D? O que é que eu fiz de errado aí? A respeito da terceira lei de Newton, marque a alternativa verdadeira, ou seja, marque a correta. Ação e reação sempre atuam no mesmo corpo? Não, gente. Lembra que eu falei várias vezes ali? Se a ação é da mão em cima do rosto, essa foi a ação. A reação é do rosto em cima da mão. Pelo contrário, ação e reação obrigatoriamente tem que ser em corpos distintos, em corpos diferentes. Ó, vamos lembrar aqui no slide, ó, eu até botei uma observação disso no slide, ó. Observação: ação e reação atuam sempre em corpos diferentes. Se a ação é do corpo A em cima do B, a reação é do B em cima do A. Ação e reação nunca são aplicados no mesmo corpo. Olha aqui, ó.
Se o braço aplica ação no rosto, o rosto aplica reação no braço. Então, ação e reação sempre são em corpos diferentes, portanto, eles nunca se equilibram. Porque duas forças, para se equilibrarem, têm que ser aplicadas no mesmo objeto. Se eu tenho aqui esse objeto A, e eu tenho uma força puxando para cima, de 20 newtons, e uma força puxando para baixo, de 20 newtons, aqui, essas duas forças estão no mesmo objeto. Então, essa força não é reação dessa. Ela só tem coincidentemente o mesmo valor, coincidentemente a mesma direção e coincidentemente sentidos opostos, mas não são ação e reação. Ação e reação sempre, obrigatoriamente, em 100% dos casos, são aplicados em corpos distintos, em corpos diferentes. Deu para entender essa pegadinha aí? Para não cair nessa pegadinha em prova? Então, eu botei uma observação no slide lá. Lembrando que o slide já está disponível para vocês no portal do AVA, lá no Google Classroom, desde a semana retrasada. Então, não tem por que estar copiando nada, tá bom? Só vai fazendo as atividades. Só precisa acompanhar. Mas depois sempre pega os slides, quando for fazer as atividades, e revisa. Professor, quais os outros tipos de forças podem formar ação e reação? Qualquer tipo, Bruno. Na verdade, desculpa, todos os tipos. Qualquer força de ação provoca obrigatoriamente reação. Qualquer força, tá? Não importa qual. Faça, por favor, a 7. Mais 2 minutinhos aí, que vai ser bem rapidinho também. Deixa eu ligar meu ventilador aqui, que fez calor. Prontinho, estou de volta. Letra C, letra C, letra C, letra C. Essa foi bem fácil, né? Essa é quase aquela explicação do foguete. Só que agora, em vez de ser um foguete, é um helicóptero. Se tem as hélices do helicóptero, elas empurram o ar para baixo, o ar empurra a hélice para cima. Então, quem prestou atenção na hora da explicação, essa aqui foi bem óbvia, né? Letra C. Essa aqui nem vou falar muito não, porque acho que todo mundo percebeu facilmente aí que era letra C. Mais 2 minutinhos aí, a questão 8. Letra A, letra D, letra D. Vamos aguardar um pouquinho mais outras pessoas. Letra D, letra D. Estamos, por enquanto, entre letra A e entre letra D. Algumas pessoas na A e outras pessoas na D. Tem mais alguma outra letra, gente, que alguém queira marcar? Que alguém marcou? Ou só estamos entre A e D mesmo? Só entre o A e o D mesmo? Vamos ler as duas, então. Letra A. O movimento retilíneo, lembrando, o movimento retilíneo é aquele movimento em linha reta. O movimento em linha reta e uniforme significa velocidade constante.
o movimento retilíneo uniforme é consequência da aplicação de uma força sobre o corpo. Não. Lembra lá, ó, da primeira lei de Newton. Deixa eu voltar até no slide para vocês, ó, que foi da aula passada, ó. Lembra lá da primeira lei de Newton. Se não tem força resultante sobre um corpo, ou seja, se a força resultante sobre o corpo é zero, você, consequentemente, tem duas situações, ou o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Então, para ter movimento retilíneo uniforme, não precisa de força. A força pode ser igual a zero. Se ela for igual a zero, existe duas situações de equilíbrio. Ou o repouso, que é o equilíbrio estático, ou o dinâmico, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, voltando para a nossa questão aqui, o movimento retilíneo uniforme é consequência da aplicação de uma força sobre o corpo? Não. Não precisa ter força sobre o corpo para ter movimento retilíneo uniforme. Ah, professor, mas aqui na Terra, eu preciso estar sempre aplicando uma força, senão o corpo para. Mas lembre-se que a Terra tem uma força que está freando os corpos, que é a força de atrito. Por isso que você tem que sempre aplicar uma força. Por causa da força de atrito, está freando os objetos. Mas no espaço, por exemplo, que não tem força de atrito, você pode jogar alguma coisa que ele vai se movimentar em MRU eternamente. Então, parabéns, realmente é letra D. Se um corpo é dotado de aceleração, ou seja, se um corpo tem aceleração, esta certamente é consequência de uma força ou de um conjunto de força resultante diferente de zero agindo sobre o corpo. Porque lembra que a aceleração é força resultante sobre massa, ou, do jeito que vocês mais conhecem, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, se tem aceleração, tem que ter ação de uma força. Se não tem força, não tem a aceleração. Então, é uma consequência direta de você ter uma força atuando sobre o corpo. Então, a alternativa correta é letra D. Como ninguém marcou alguma outra, podemos passar para a próxima questão. A 9. Qual seria a alternativa da 9? Me falem, por favor, no chat. Leiam primeiro e falam, tá bom? Não vai na aleatória, não. Se errar, não tem problema. Mas erra tentando, erra lendo. Não erra só chutando a questão aí, não. Perceba que ele quer que você marque a errada, viu? Cuidado, porque esse tipo de questão não é muito comum. O mais comum é para marcar a verdadeira. Só que nesse caso, ele quer que você marque a errada. Toma cuidado. C, 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 C. Essa também foi bem fácil, né? Porque eu botei um slide sobre isso. Então, se você prestou atenção nos slides, você viu que tinha um slide sobre os foguetes, que justamente os foguetes são a aplicação da terceira lei de Newton. Então, a C realmente é errada, porque ele fala que não se aplica. E, na verdade, se aplica, tá? Então, obviamente, não pode ser letra C. A C, quer dizer, é a letra C, porque a letra C é a errada. No caso, que não pode quer dizer que a letra C é a errada. Só que como ele pediu para marcar a errada, nesse caso, é a certa. Meio confuso, né? A errada, que é a letra C, nesse caso, é a alternativa certa para a questão. Deu um nozinho na cabeça aí, mas acho que todo mundo entendeu, né? Então, a C é errada. Como ele pediu para marcar a errada, então a C é a que a gente irá marcar. Por isso que esse tipo de questão, para marcar a errada, não tem mais hoje em dia nos vestibulares do Enem, porque induz vocês ao erro. Porque, geralmente, o que a gente quer? A gente quer marcar a verdadeira. E por hoje é só não. Brincadeira, tá? Isso aí foi porque essa parte da terceira lei de Newton, eu achei que eu ia conseguir acabar na semana passada. Mas nós temos mais coisas para hoje, tá? Mas vocês entendem essa piadinha aí? Quem consegue entender essa piadinha que tá aí do lado? Exatamente. Então, se você já assistiu algum filme de Star Wars, lá eles falam muito, né, que a força esteja com você. Então, força é igual ao produto da massa vezes a
a aceleração. Então, nesse caso aqui, a piadinha foi, ao invés de botar força, ele botou massa vezes aceleração. Deixa eu pegar o próximo slide. Aqui. Quando criança, você já se perguntou por que quem mora no Japão não cai da Terra? Eu, pelo menos, já me fiz essa pergunta quando eu era criança. Toda criança, provavelmente, em algum momento da sua vida, já se perguntou, ué, eu moro no topo da Terra. A outra pessoa mora no Japão que todo mundo me diz que está embaixo de mim. Por que então essa pessoa não cai? Eu perguntava se elas andavam de cabeça para baixo. Tipo isso, Maria. E aí, qual é a resposta? Por que então elas não caem? Por que quem mora tanto no Brasil como no Japão, que está no lado oposto exato do Brasil, não cai? Por causa da força da gravidade. Exatamente. Hoje, nós iremos falar de 3 forças. Existem muito mais do que essas 6 forças aí, tá? Essas 6 forças são as forças principais que nós veremos em Física 2. Porém, não existem apenas 6 forças. E hoje, nós não vamos estudar 6, porque não dá tempo. Vamos falar só das 3 primeiras. Peso, normal e tração. Contato, elástica e atrito. Fica para a aula da semana que vem. Força-peso é o que a gente pode chamar de força gravitacional. E aí eu botei uma piadinha do lado. Ó. Se eu não ajudar o Newton, ele nunca vai descobrir a lei da gravidade. Porque tem esse mito que Newton estava embaixo de uma macieira e a maçã caiu na cabeça dele. Aí ele teve a ideia de como descobrir, como postular a lei da gravidade. Aí eu sempre pergunto assim, já pensou se fosse uma jaca em vez de uma maçã? Se fosse uma jaca, eu estava ferrado, porque hoje em dia eu não teria emprego, né? Que a gente não iria estudar física. Então, isso, gente, obviamente, é um mito, né? Não houve uma maçã que caiu na cabeça de Newton para despertar a ideia. Claro que ele pode ter visto a maçã caindo, tá? Mas isso é mais lenda do que realidade, porque é bonitinho falar assim, né? Mas não existe nenhuma comprovação histórica real que houve isso, que esse fato realmente aconteceu. Bom, existem basicamente 2 tipos de força. Existem as forças chamadas de força de contato e existem as forças chamadas de forças de campo ou forças à distância. As forças de contato são aquelas que envolvem contato físico entre os corpos. Então, ó, esse bonequinho, para puxar essa pedra, teve que ter o contato físico que foi através da corda. Então, essa corda aqui, que nós veremos que é força de tração, é uma força de contato. Já, por exemplo, a força de campo ou a distância não é preciso contato. Elas atuam mesmo no espaço vazio. Então, por exemplo, um ímã, para atrair os clípses, não precisa ter nada puxando através de uma corda até o ímã. O clípse vem naturalmente em direção ao ímã. Então, a força magnética é um exemplo de força de campo ou força à distância. Então, basicamente, existem 2 tipos de força. As forças de contato e as forças de campo, ou forças à distância. Aqui só são exemplos. Você não precisa decorar. É a título de curiosidade. Essas de cima, que estão aqui de verde, são forças, exemplo de forças de campo. Forças à distância. As de baixo são exemplos de força de contato. Tá? Isso aqui é só a título de curiosidade. Não é para decorar. Então, aqui do ladinho, eu botei uma figura com várias forças. O atrito é força de contato. A força gravitacional já é força de campo. A força de arraste é de contato. A força de tensão ou tração é de contato. A força magnética já é de campo. Então, força magnética, força gravitacional é de campo. Então, as de verde são de campo, as de vermelho são de contato. Mas você não precisa decorar. Isso aqui é só a título de curiosidade, para que você saiba que existe 2 classificações gerais de força. As forças de campo, que são forças que são aplicadas à distância, não precisa ter nenhum contato físico entre os corpos, e a força de contato,
que são aplicadas através de algum contato físico entre os objetos, tá? Ok. Peso é nossa primeira força. Muitas pessoas confundem peso com massa. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, massa é diferente de peso. As pessoas usam no dia a dia como elas fossem sinônimos. As pessoas falam assim, quer ver? Eu tenho um peso de 50 quilogramas. Isso está errado. O seu peso não tem como ser 50 quilogramas. Isso está errado. Isso não é o peso. Isso é a massa. A sua massa, ela sim, pode ser de 50 quilogramas. As pessoas confundem muito no dia a dia peso com massa. Massa é quantidade de matéria. É medida em quilogramas no SI. Lembrando, SI significa Sistema Internacional. Peso é um tipo de força. Peso, no SI, é medida em newtons. Professor, e como é que eu calculo, então, o meu peso? O seu peso depende, sim, da sua massa, mas também depende da aceleração, da gravidade do local que você se encontra. No caso do planeta Terra, é o único local que você tem que decorar quem é a gravidade aproximadamente. Quem é a gravidade aproximadamente do planeta Terra? Qual é a aceleração da gravidade aproximadamente do planeta Terra? Quem sabe me dizer no chat? Vocês já viram o professor Olegário. O valor mais próximo, galera, é 9,8. A gravidade da Terra, o valor mais próximo é 9,8. A gente bota 10 nas questões por uma questão de facilidade, porque é mais fácil multiplicar por 10 do que multiplicar por 9,8. Mas o valor mais próximo do real é 9,8. Mas vamos botar 10 aqui para poder adiantar a gente. Então, o seu peso, se você tem uma massa de 50 quilogramas, o seu peso vai ser 50 vezes 10. O seu peso vai ser de 500 newtons na Terra. Ou seja, a Terra te puxa para baixo com a força de 500 newtons, se a sua massa for 50 quilogramas. Se a sua massa for 60 quilogramas, a Terra te puxa para baixo com a força de 600 newtons, que é o seu peso. A massa é a quantidade de matéria. Quando você sobe em uma balança, a balança não indica o peso. A balança indica a massa. Professor, e se eu estiver na Lua, eu tenho o mesmo peso? Não. Porque na Lua, a gravidade da Lua, a aceleração da gravidade, não é 10 aproximadamente. Você não tem a obrigação de saber de outros locais sem ser a Terra, mas na Lua, a gravidade é 1,6. Então, se você continua tendo a mesma massa de 50 quilogramas, se você viajar para a Lua, o peso com que a Lua te puxa em direção ao centro dela é de 80 newtons. Você vai ter um peso menor na Lua do que na Terra. Porém, a massa é a mesma. Se você viajar para a Lua, a sua massa não muda, porque a massa é a quantidade de matéria que você tem. Viajar ou não para outro local não muda a massa. Viajar para outro local muda o peso, porque o peso é a massa, que é um valor fixo, vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. A massa é um valor fixo. A massa só muda se você fizer algum regime ou de engorda ou de emagrecimento, ou se você fizer atividade física. Mas se você só viajou de um lugar para outro, a massa não muda. O que muda de um lugar para outro é a aceleração da gravidade. Então, a força-peso é uma força de campo, é uma força à distância, com que a Terra puxa os objetos sempre em direção ao seu centro. É o que a gente chama de força gravitacional. Então, a força-peso também pode ser chamada de força gravitacional. Ela tem direção sempre vertical e ela é sempre orientada em sentido ao centro da Terra. É por isso que quem mora no Japão não cai. Porque se eu morar na Terra ou se eu morar
no Japão, deixa eu apagar essas coisas que eu escrevi. O centro do planeta é o mesmo, ó. Então, esse de verde aqui é quem mora no Brasil. Esse outro de verde aqui embaixo é quem mora em algum país da África. Independente de onde você mora, o centro do planeta é o mesmo. Mesmo que você more no Japão, que está no lado oposto ao do Brasil, o centro do planeta é o mesmo. Então, a força-peso, ela sempre vai ter o sentido em direção ao centro do planeta. Por isso que, independente de onde você more, o centro do planeta é o mesmo, logo, todo mundo é puxado para o centro do planeta e ninguém cai do planeta Terra. Lembrando, peso é um tipo de força, massa e peso não são coisas iguais. Peso é uma força sempre vertical para baixo, independente da figura, se o bloco está na horizontal, se o bloco está na vertical, se o bloco está na diagonal, se o bloco está em cima de uma mesa, não importa. A força-peso é sempre na vertical para baixo. E lembrando, toda ação gera uma reação. Se a Terra te puxa para baixo, você puxa o centro da Terra para cima, porque toda ação provoca uma reação. Se a Terra te puxa para baixo com uma força de 500 newtons, você puxa o centro da Terra para cima com uma força de 500 newtons, porque toda ação tem uma reação. Mas por que, então, eu só vejo as coisas descerem, eu não vejo a Terra subir? Se eu pego uma bolinha e solto, eu vejo que a força-peso puxa essa bolinha em direção ao centro do planeta. Toda ação tem uma reação. Se o planeta puxou a bolinha em direção ao centro, a bolinha puxa o planeta para cima. Mas por que eu não vejo o planeta subir? Eu só vejo a bolinha descer. Quem sabe me dizer qual é a resposta para isso? Toda ação tem uma reação. Se a Terra me puxa para baixo com 500 newtons, eu puxo a Terra para cima com 500 newtons. Ação e reação pode se equilibrar, Rai? O que a gente falou sobre ação e reação? Nunca ação e reação se equilibram. Ação e reação sempre são aplicados em corpos distintos. Porque não há um equilíbrio, Isabel? Isabel, sua resposta está certa, mas não para a questão. Sua frase está certa, mas não é a resposta para a questão. Porque o peso insignificante é o peso da Terra? Quase, Rafael, mas não é questão do peso. É a questão da força. Porque a força-peso é insignificante para a massa da Terra. A massa da Terra é infinitamente maior do que a massa de uma pessoa. A força de 500 newtons é capaz de mover uma pessoa para baixo. Mas a força de 500 newtons não é capaz de mover a Terra para cima, porque a massa da Terra é infinitamente maior do que a massa de um objeto que está em cima dela. Então, ação e reação têm o mesmo valor, ação e reação não se equilibram. Se a Terra está me puxando para baixo com a força de 1000 newtons, eu estou puxando a Terra para cima com a força de 1000 newtons, porque toda ação tem uma reação. Eu só não vejo a Terra subir porque a massa da Terra é infinitamente maior do que a massa do meu corpo. Então, uma força de 1000 newtons é capaz de mover o meu corpo, mas uma força de 1000 newtons não é capaz de mover a Terra. Fui claro? Mas toda ação gera uma reação. Então, gente, a força com que a Lua é puxada pela Terra é a mesma força que a Terra é puxada pela Lua. Inclusive, é essa força que provoca as marés. Vocês já assistiram aquele filme Todo-Poderoso com Jim Carrey? Todo-Poderoso é um filme de comédia com Jim Carrey, que ele se torna Deus por um tempo, acho que por uma semana. Deus vem na Terra e Deus dá os poderes deles a Jim Carrey por uma semana. Aí Jim Carrey, em uma das ações do filme,
ele, para impressionar a sua esposa, puxa a lua para bem próximo da Terra. Aí a lua fica bonitona, bem próximo da janela dela. Fala, oh, como a lua tá bonita hoje, todo poderoso nome do filme. Como a lua tá bonita hoje e tal. Aí no outro dia, Jim Carrey assistindo o noticiário, começa a ter reportagem de maremoto em vários locais da Terra. Por quê? Quando a Lua se aproximou da Terra, a força gravitacional entre a Lua e a Terra aumenta. A maré é justamente devido à força gravitacional, ou seja, a força-peso, entre a Lua e a Terra. Por isso que tem maré alta e maré baixa, porque quando a Lua está próxima ou quando a Lua está distante. Então, se você aproximar demais a Lua, vai ter maremoto, por conta que vai aumentar a força gravitacional entre a Terra e a Lua. Isso também explica o fato da Terra girar em torno do Sol, porque a massa do Sol, para você ter ideia, tem 99,5% de toda a massa que existe no sistema solar. 99,5% de toda a massa que existe no sistema solar está dentro do Sol. Todo o resto, todo o resto, só é 0,5% de massa. Eu não estou falando que a Terra é 0,5%. Eu estou falando que todo o resto, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, meteoros, asteroides, todo o resto do sistema solar é 0,5%. Por isso que a Terra gira ao redor do Sol e não ao contrário. Se a massa da Terra fosse muito maior do que a massa do Sol, seria o Sol que iria girar em torno da Terra, tá? Professor, quem está embaixo d'água não sente o quê, Maria? Quem está debaixo d'água não sente o quê? A força gravitacional? Se for isso, sente sim, Maria. Mas só porque quem está dentro da água também tem uma outra força que empurra para cima, que é uma força chamada de força de empuxo, que equilibra um pouco a força-peso. Como são corpos diferentes, ela pode sim, como é no mesmo corpo, ela pode sim equilibrar. Quem está dentro da água tem uma outra força, chamada de força de empuxo, que a gente vai estudar esse ano também, mas é mais para frente um pouquinho. Mas dentro da água, Maria, tem força gravitacional também. Tem gravidade também, tá certo? Só que ela diminui um pouco por causa que tem uma força chamada de força de empuxo. Então, gente, força-peso, ó, sempre é em direção ao centro do planeta. Não importa aonde você more, o centro do planeta é o mesmo. Então, ninguém cai da Terra por causa disso. E lembra, toda ação gera uma reação. Se esse corpo 1 é puxado para o centro, ele puxa o centro para ele. Se esse corpo 2 é puxado para o centro, ele puxa o centro para ele. Se esse corpo 3 é puxado para o centro, ele puxa o centro para ele. Porque toda ação gera uma reação. Eu só não consigo ver a Terra subir porque a massa da Terra é muito maior do que a massa do objeto. E uma coisa, a título de curiosidade, a gente vai estudar sobre isso no segundo ano, a gente vai fazer contas sobre isso, mas aqui no primeiro ano é só curiosidade. A gravidade da Terra não é igual em todos os locais da Terra, não, viu? A depender do local que você se encontre, a gravidade pode ser 9,8, 9,6, 9,7. A gente aproxima para 10 para poder facilitar. Mas, a depender do local que você esteja, a gravidade ela pode ser maior ou ela pode ser menor. A gente aproxima para 10 só para, como é que fala? Para poder facilitar, tá? Por favor, faça a questão 1 aí. Fale, Matheus. Enquanto o pessoal faz a questão 1, pode falar. Vai lá, pessoal. Faça a questão 1 aí, por favor. Ok, Matheus. Depois pega os slides e vai estudar, tá certo? Já teve bastante coisa na aula hoje. Vai lá, pessoal. Questão 1, por favor. Maria, acho que a letra B. Quero outras respostas. Vamos lá. O que é que vocês marcariam em cada um? Vamos aguardar as outras pessoas antes de eu falar com a resposta certa. Rian, letra B. Maria, letra B.
Tadson, letra V. Não existe letra V em nenhuma questão, Tadson. Tu tá viajando na maionese aí, negão. Ah, tá. Letra B. O B e o V é próximo do teclado. Deixa eu ver aqui. O B e o V é próximo do teclado. Tá perdoado. Rayana acha que a letra E. Aí, Rai, gostei da personalidade. Todo mundo tá marcando a letra B, mas se você acha que a letra E, beleza. Priscila também acha que a letra E. Parabéns, Priscila e Rayana. É letra E, realmente. Não é letra B. A letra B, esse vetor aqui que está inclinado, não é força. Esse vetor é velocidade. Ele pediu para marcar só o vetor relacionado à força que age na bola. A força que age na bola é a força-peso. E o único vetor de força-peso que tem é o vertical para baixo. Então é letra E, não é letra B. A letra B seria se ele falasse para você marcar os que têm o vetor velocidade e o vetor força. Mas ele não pediu o vetor velocidade e o vetor força. Ele pediu apenas o vetor força. Exatamente, Maria. Se ele pedisse o vetor velocidade e o vetor força, aí seria a letra B. Ele pediu para marcar apenas o vetor força, que nesse caso nós sabemos que a força é a força-peso. E a força-peso é sempre vertical para baixo. Então, a gente só pode marcar a figura que tem desenhado apenas a força-peso. Foi uma pegadinha? Vocês entenderam a pegadinha aí? Então, quem marcou a letra B não está totalmente errado, porque você acabou acertando. Você sabe que a força-peso é vertical para baixo. Você seria, tipo assim, 50% certo. Claro que numa prova do colégio, você marcou errado, você perderia o ponto. Mas não está completamente errado, porque está parcialmente errado. Realmente tem um peso ali para baixo, mas também tinha velocidade na diagonal que ele não pediu. Ele não pediu velocidade, ele só pediu peso. Então, parabéns às meninas ali que marcaram letra E. Gente, sempre marca o que você achar que é, tá bom? Se você realmente achar que é o que está junto com os colegas, não tem problema, mas não seja influenciado pelos colegas, porque percebam que a maioria marcou letra B e só duas pessoas tinham marcado letra E e foi a letra E. Por favor, faça agora a questão 2. 2 minutinhos aí para vocês fazerem a questão 2, por favor. Exato, Maria. Se a pergunta fosse de força, de vetor força e de vetor velocidade, aí sim seria, Maria. Mas naquele caso não, porque naquele caso ele só pediu o vetor força. Letra B, letra B. Essa é bem facinho, gente. Essa aí não tem complicação nenhuma, não. Essa é bem facinho mesmo. Não tem nenhuma pegadinha, não tem nada do tipo, não, tá? Para quem tá achando que pode ter alguma pegadinha aí, não tem nenhuma pegadinha, não. Então, realmente é letra B, tá? Vou adiantar aqui, porque essa aqui é bem facinho mesmo, todo mundo percebeu. O peso é uma força, o peso é massa vezes gravidade do local. Nesse caso, a massa é 60 quilogramas, a gravidade do local é 9,8 e 60 vezes 9,8 dá 588. Peso se mede em newton, porque peso é uma força, massa se mede em quilogramas. E lembra que peso e massa não são sinônimos. Eu sei que as pessoas usam no dia a dia a palavra peso e a palavra massa como se fossem sinônimos, mas na física, peso e massa não são sinônimos. Por favor, faça a questão 3. Lembrando que você só vai aprender se você estiver tentando as questões. Não tem problema errar. Errar, você pode errar todas as vezes. Pelo menos você viu várias maneiras que está errado. Você só vai aprender se você tentar. Tentem aí, por favor, a questão 3.
Letra A. Daqui a pouquinho eu falo, viu, Maria? Só aguenta um pouquinho aí, porque eu tenho que esperar um pouquinho as outras pessoas. Letra A, letra A. Mas tenta fazer. Se você estivesse fazendo uma prova, tem que fazer. Qual seria a alternativa? Lembrando que peso é a massa do corpo vezes a gravidade, que é uma aceleração da gravidade do local. A gente fala gravidade, mas o nome correto é aceleração da gravidade. Lembrando que a aceleração se mede em metros por segundo ao quadrado no SI, e massa se mede em quilogramas. Peso, que é um tipo de força, se mede em newtons. Temos letra A. Por enquanto, todas as pessoas na letra A. Então, parabéns quem marcou letra A. Primeiro, se o astronauta tem uma massa de 300 quilogramas na Terra, isso é a massa dele. A mesma massa que ele vai ter na Terra, ele também vai ter na Lua, porque massa não muda quando você muda de local. A massa é sempre a mesma. A mesma massa que ele tem na Terra é a mesma massa que ele tem na Lua. Porém, o peso na Lua é a massa vezes a aceleração da gravidade da Lua. Então, o peso que ele tem na Lua é a massa, que é 300 quilogramas. A gravidade da Lua, ele falou que é 1/6 da gravidade da Terra. A gravidade da Terra está escrito na questão que é 10, para você utilizar 10. Sempre que não tiver escrito, você também vai utilizar 10, tá bom? Mas se tiver escrito para utilizar 9,8, você não pode colocar 10. Você tem que colocar 9,8. Mas se não tiver escrito nada, você pode usar 10. Só que ele falou que da Lua é 1/6 desse valor. Então, é 10 dividido por 6. Quem fizer a continha, fica 3.000 dividido por 6. 3.000 dividido por 6 é 500. Por isso que é a letra A. Se ele perguntasse o peso no planeta Terra, seria a mesma massa, que é 300, só que a aceleração da gravidade no planeta Terra não é 10 sobre 6. Seria só 10. Aí seria 3.000 newtons. Então, mais uma vez, repetindo, como ele perguntou na Lua, e a gravidade da Lua é 1/6 da Terra, então é o da Terra que é 10, dividido por 6. 300 vezes 10 dá 3.000. 3.000 dividido por 6 dá 500. Então, o peso na Lua é 500 e a massa não muda. A massa é a mesma. Professor, na prova você poderia dividir 3.000 por 6? Não, Isabel. Você teria que fazer a conta da Lua, tá certo? Você teria que fazer a continha para a da Lua. Alguma dúvida na questão 3, gente? Bom dia para a Everilda. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, podemos avançar? Ok, então podemos avançar. Eu tinha dito que hoje nós íamos falar sobre 3 forças, né? Força peso, força normal e força de tração. Porém, como vocês perceberam, a gente demorou um pouquinho mais nas questões, não tem problema. Na semana que vem a gente fala sobre a força de tração. Então, para terminar a aula de hoje, eu vou falar apenas sobre a força normal, porque não dá tempo de falar da tração e da normal. Bom, o que é a força normal? É uma força que a superfície aplica sobre os objetos que estão em cima dele. A força normal é sempre uma força que a superfície aplica no objeto. Então, nesse caso ali, ó, eu tenho a caixinha e eu tenho a mesa. Então, a força normal é a força que a mesa aplica na caixinha. No segundo caso, eu tenho uma bolinha subindo. Se a bolinha está subindo ali na diagonal, não tem nenhuma força que a mesa aplica na caixinha. Então, a força normal é igual a 0. Porque só existe força normal quando tem contato entre o corpo e a superfície,
que pode ser uma mesa, pode ser uma parede, pode ser uma cadeira, mas no caso dessa bolinha subindo, ela não tem contato com nenhuma superfície. Tudo bem? Então, nesse caso, não existe força normal. No segundo caso, se você empurra a caixinha para cima da parede, aí tem a força de reação, que é a força normal, que é a força que a parede aplica na caixinha. Então, a força normal aí é a de vermelho, não é a de rosa. A de rosa é a força que você empurra a caixinha para ficar grudada na parede. Porque se você soltar, a caixinha não fica grudada na parede. A caixinha desce. Então, você tem que aplicar uma força empurrando a caixinha. A força normal é aquela força que a parede aplica em cima da caixinha. E no terceiro caso ali, ó, você tem uma mesa que está inclinada. A força normal, ela também vai ficar inclinada de modo que entre a força normal e a mesa sempre exista um ângulo reto. Professor, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Então, repetindo, força normal é uma força sempre perpendicular à superfície. O que significa ser perpendicular à superfície, professor? Significa sempre formar um ângulo de 90 graus. Então, a força normal, sempre, em todos os casos, forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Lembrando que, nesse caso aqui, eu circulei da bolinha, não existe força normal, porque não existe contato com uma superfície. Deu para entender a teoria sobre a força normal? A parte da teoria. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Posso avançar? Professor, antes da questão ali, desculpa, antes da questão. Como é que calcula a força normal? Você mostrou que para calcular a força-peso é a massa vezes a gravidade. Isso aqui é a força-peso. E como é que a gente calcula, professor, a força normal? Então, a força normal, ela não tem fórmula. Mas isso não é uma coisa boa, antes que vocês comemorem. A força normal, pelo fato de ela não ter fórmula, ela depende da situação que acontecer. Existem várias situações que podem acontecer. Eu vou ensinar para vocês depois com calma nas questões que a gente vai fazer agora. Tá certo? Vamos para as questões. Mas eu quero que vocês entendam que não existe uma fórmula específica para a força normal. Para a força-peso existe. Para a força normal não existe uma fórmula específica. Professor, se não existe fórmula, significa dizer que a gente não vai calcular? Não, não estou dizendo isso. A gente vai calcular. Mas cada cálculo é específico para cada questão. Então, à medida que for acontecendo, a gente vai aplicando e vai calculando. Vamos primeiro fazer uma questão teórica. Por favor, faça a questão 4 aí, ela é teórica, ela não precisa de conta, então pode ficar tranquilos que vocês têm capacidade total de fazer. Se errar, não tem problema, mas eu quero que vocês tenham. Vamos lá, um minutinho aí, porque meu tempo já está acabando. Só falta 4 minutos para acabar a aula. E eu preciso fazer mais 2 questões depois dessa. Rafa, acho que é a letra C. Quem mais? Mariana também, Maria também, Ana também, Kaique também. Tem alguém que não acha que é a letra C? Tem alguém que acha que é alguma outra alternativa? Tem alguém que acha que é alguma outra alternativa? Não? Então, parabéns, era a letra C mesmo. A força normal é uma força de reação à compressão feita na superfície. Se a caixinha está em contato com a superfície e aplica uma força na superfície, a superfície aplica uma força na caixinha. Essa força que a superfície aplica na caixinha é chamada de força normal. É sempre perpendicular. Então, se a superfície é uma parede e está na vertical,
a força normal, ela está na horizontal. Se a superfície é uma mesa e a mesa está na horizontal, a força normal, ela está na vertical. Por quê? Porque a força normal sempre vai formar um ângulo de 90 graus, ó, 90 graus com a superfície. E para encerrar hoje, porque eu falei que ia fazer mais duas, mas não vai dar tempo, vou deixar a próxima para a semana que vem. Essa daqui eu vou fazer, tá certo? Não é para vocês fazerem, não. Eu vou fazer porque é a primeira vez e possa ser que vocês não consigam fazer sozinhos por conta que eu não fiz nenhuma questão ainda. E como só falta 3 minutos, então não dá tempo de eu deixar vocês fazerem e eu corrigir. Vamos fazer juntos. Um corpo de 5 quilogramas encontra-se apoiado em uma superfície plana. 5 quilogramas, pessoal, é a massa do corpo, não é o peso, lembra? 5 quilogramas é a massa. Em um local cuja a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que gravidade é uma maneira abreviada de falar. O correto é aceleração da gravidade ou aceleração gravitacional. Mas pode falar gravidade sem nenhum problema. Inclusive, nas questões vem escrito isso. Mas eu quero que vocês lembrem que gravidade é uma aceleração. Determine a intensidade. Intensidade é uma outra palavra para valor. Determine o valor da força normal sobre o corpo. Eu quero saber qual é o valor da força normal. Primeiro, não existe fórmula para força normal. Porém, existe fórmula para força-peso. A força-peso não é a massa vezes a gravidade? Então, a força-peso é a massa, que é 5, vezes a gravidade da Terra, que é 10. O peso é 50. Só que ele não pediu para você marcar o peso. Ele pediu para você marcar a força normal. Lembra que, nesse caso, a caixinha está recebendo duas forças, a peso para baixo e a normal para cima. E a caixinha está paradinha aí. Se a caixinha está paradinha nesse local, significa dizer que a força que puxa para cima, que é a força normal, é o mesmo valor da força que puxa para baixo, que é a força-peso. Exatamente, Priscila, parabéns. Então, a força normal é exatamente o mesmo valor da força-peso. Elas não são forças iguais, porém, ela tem valores iguais. Por quê? Porque a caixinha está em repouso. A caixinha está parada. Para ela ficar paradinha, a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. A força que puxa para baixo é a força-peso, que tem um valor de 50 newtons. Para ela ficar paradinha, a força que puxa para cima, que é a força normal, tem que ser o mesmo valor da força-peso. Tem que também ter um valor de 50 newtons. Então, significa dizer que elas estão em equilíbrio. Por quê? Porque elas estão aplicadas no mesmo objeto. Não são forças em objetos diferentes. Tanto a força normal quanto a força-peso foram aplicadas no mesmo objeto. Então, a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. A força que puxa para baixo é 50 newtons. Então, a força que puxa para cima é 50 newtons. Se aplica assim, Maria, só que a terceira lei de Newton, ela atua em corpos diferentes. O peso é a força que a Terra puxa a caixinha. Então, a reação do peso é a força que a caixinha puxa a Terra para cima. Mas não importa o que acontece na Terra, porque a pergunta não é o que acontece na Terra. A pergunta é o que acontece na caixinha. Lembra que terceira lei de Newton sempre, em todos os casos, se aplicam. Toda ação tem uma reação. Mas a terceira lei de Newton não é no mesmo objeto. Se o peso é a Terra puxar a caixinha para baixo, a reação do peso é a caixinha puxar a Terra para cima. Não é a força normal. A força normal não é a reação da força-peso. A força normal é uma força, a força-peso é uma outra força. Por isso que elas podem se equilibrar. Porque lembra lá no slide de ação e reação e reação nunca se equilibram. Então, por exemplo, um outro exemplo aqui. Se eu tivesse uma força puxando a caixinha para cima de 20 newtons e eu tivesse esse mesmo peso aí para baixo de 50 newtons, quem seria agora, gente, a força normal?
Se eu tenho uma força para cima de 20 newtons e a força para baixo também peso de 50 newtons, para terminar, quem seria a força normal para cima? Qual seria a força normal se essa caixinha estivesse em repouso? Se essa caixinha estivesse paradinha? Qual deveria ser o valor da força normal? Para eu encerrar e liberar vocês. Rapidinho, vamos lá. Bem fácil, dá para fazer de cabeça. 50? Não. Lembra que tem que se equilibrar. Para cima eu tenho 20. Para baixo eu tenho 50. Para se equilibrar, qual é a força que vai estar para cima? Para cima eu tenho 20. Para baixo dá 50. Exatamente, Isabela. 30 newtons. Porque agora, quando somar os 20 mais os 30, vai dar os 50 para baixo. Ela não vai nem subir, nem descer. Então, força normal depende de cada situação. Não existe fórmula específica para força normal. Vai depender de cada situação. Tudo bem? Então, agora eu estou liberando vocês. Eu sei que eu passei 2 minutinhos ou 3 aí da aula, desculpa, mas eu tinha que acabar essa questão aqui antes de liberar, tá certo? Então, na semana que vem, a gente continua e eu falo de tração que não deu tempo de falar hoje. Tá certo? Abraços e beijos para vocês. Boa semana.